Olá, sexto ano. Bom dia. Hoje, dia 6 de janeiro de 2021, quarta-feira, nós vamos trabalhar o capítulo 3, Formas Geométricas Espaciais. Então, vamos acompanhar a partir da página 83, onde a gente tem as formas geométricas espaciais. Capítulo 3. Formas geométricas espaciais. Então, vamos acompanhar a partir da página 83. Para começar, você já percebeu que vivemos em um mundo de formas e que para todos os lados que nós olhamos, existem coisas com formatos diferentes. Você seria capaz de determinar o nome das formas que está presente no ambiente onde você se encontra agora, observando essa aula? Então, se você estiver na sala, no quarto, na cozinha, você pode observar que à sua volta existem vários tipos de objetos que possuem formas geométricas. Então, talvez você consiga observar que são muitos. Então, desde o surgimento da matemática, a geometria também tem sido assunto de vários estudos. Geometria é a parte da matemática que estuda as formas da natureza. Então, vocês já conhecem essa parte da matemática que estuda a forma. Então, a geometria estuda as formas das figuras. Então, se eu estudo as formas das figuras, eu vou ter aí um significado. Então, a palavra geometria, ela pode ser separada, certo? Porque o prefixo metri vai nos dar a ideia de medir, ou de medição, ou de medida. E geo, de terra. Então, nós temos aí medida ou medição da terra, certo? Geometria. Então, esse é o significado da palavra. A geometria estuda as formas das figuras, mas se eu for observar pelo prefixo geo, terra, e metria, medir, ou medida, ou medição. Então, muitas formas geométricas possuem nome específico. Outras são as misturas de várias formas. Então, algumas delas não têm um nome assim exato. Então, nós dividimos as formas geométricas em dois tipos, entre as planas e os sólidos. Então, nós temos as figuras planas e as figuras sólidas. E temos as figuras sólidas, que são chamados de sólidos geométricos. Então, as figuras planas são as figuras que vocês já conhecem, já trabalharam até agora. Um triângulo, quadrado, qualquer tipo de figura quadrilátera, né? O quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, trapézio. Nós temos também o triângulo e temos também o círculo. Então, isso faz parte do conjunto das figuras planas. E nós temos aí agora
o conjunto das figuras sólidas, certo? Então, as regiões planas. Então, se eu tiver linhas fechadas ou abertas, são figuras de única dimensão. Então, se eu trabalhar com linhas, eu não vou ter nenhum tipo de figura, certo? Então, vamos acompanhar um pequeno texto na página 84, que fala de um exemplo clássico de uma figura sólida, um sólido geométrico, que é a pirâmide. Vocês já devem ter ouvido falar em pirâmide, prisma, cilindro, cone, esfera, cubo, paralelepípedo. Então, essas figuras são as figuras que nós chamamos de sólidas, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Então, vamos acompanhar na página 84 uma curiosidade sobre a pirâmide de Quéops. Talvez vocês já tenham estudado essa parte quando trabalharam com o Egito na disciplina de História. Então, o maior sólido geométrico feito pelo homem é a pirâmide de Quéops, no Egito. Ela foi construída no século 25 a.C. Essa construção é uma das 7 maravilhas do mundo e chegou quase intacta aos nossos dias atuais. Então, veja que até hoje foi criada antes de Cristo, no século 25, e hoje ela ainda segue quase toda intacta. Tem 138 metros de altura e a base quadrada tem 230 metros. Cobre uma área de 54 mil metros quadrados e foi feita com 2 milhões de blocos de pedra, pesando cada um deles, em média, 2,5 toneladas. Segundo o historiador grego Heródoto, essa pirâmide, cujas faces laterais são triângulos isósceles, possui a seguinte propriedade. Cada face triangular tem uma área igual ao quadrado construído sobre a altura da pirâmide. Os egípcios construíram cerca de 80 estruturas do tipo dessa pirâmide. A célebre frase que Napoleão disse aos seus soldados quando foi conquista do Egito foi: soldados, do alto dessa pirâmide, 40 séculos vos contemplam. Então, o texto indica aí a forma geométrica acompanha o homem desde a antiguidade. Eles têm uma forte influência nas artes e na arquitetura, como também interferem na qualidade de vida, pois são as formas que a geometria que facilita o nosso modo de vida. Então, nós temos aí as figuras sólidas, que são os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos. Então, os sólidos são figuras espaciais, ou seja, ela ocupa um lugar no espaço em 3 dimensões. Uma diferença de uma figura plana para uma figura espacial. Se eu desenhar um quadrado, que é uma figura plana, eu vou conseguir observar todos os seus lados, todos os seus vértices, todos os seus ângulos, em qualquer lugar que eu colocar, em qualquer plano. Mas se eu desenho uma pirâmide, feito a pirâmide de Quéops, que vocês estão vendo aí no desenho, na página 84, se eu colocar ela desenhada no plano, eu não vou conseguir observar os seus elementos, que são diferentes das figuras planas. As planas possuem lados, ângulos e vértices. Já as espaciais vão possuir vértices, arestas e faces. Então, são totalmente diferentes. Então, a pirâmide, eu não vou conseguir olhar todos os seus triângulos, todas as suas bases corretamente desenhada num plano. Eu preciso de 3 dimensões para poder observar todos os seus elementos. Então, entre essas formas espaciais, nós temos os poliedros,
e os corpos redondos. Poliedros e os corpos redondos. Então, nós temos os poliedros e os corpos redondos. Por quê? Porque eu tenho algumas figuras que vão ser formadas com base em figuras planas. E algumas figuras vão ter a base dela como o círculo. Então, os poliedros são um tipo de figuras geométricas e os corpos redondos são outro tipos de figura geométrica que a gente vai ver a diferença. Antes disso, a palavra poliedro, se ela for separada, ela também vai ter um significado. O prefixo poli, que vocês podem encontrar em qualquer lugar, tem o significado de vários. E o prefixo edro, na matemática, ele tem o significado de faces. Então, poliedros são figuras com várias faces. O prefixo poli, que vocês encontram na língua portuguesa, que indica aí muitos, vários. Então, na matemática também vamos utilizar esse prefixo. Então, poliedros são figuras de várias faces. E nós vamos ver agora quem são os poliedros e quem são os corpos redondos. Então, possuem apenas faces planas. Os poliedros, eles possuem faces planas e podem ser regulares e irregulares. Então, eu tenho os regulares ou os irregulares, que eu chamo de não regulares. Os poliedros regulares possuem todas as suas faces planas iguais. E diferente das figuras planas, os poliedros, eles possuem os seguintes elementos. Diferente das planas, como eu já falei, que possuem lados, vértices e ângulos, os poliedros eles vão ter faces, vértices e arestas. Então, faces, vértices e arestas. Esses são os elementos que vamos ter com os poliedros. Então, a face é a região plana que delimita o sólido. A aresta é o encontro de duas faces, é um segmento de reta. E o vértice é um ponto, o encontro de várias arestas. A gente já conhece o que é um vértice, né? Isso é um encontro. Então, nós vamos observar aí, na página 85, temos um desenho de um cubo, tanto na parte de cima, um cubo pequeno, quanto na parte de baixo, um cubo um pouco maior. Então, veja que ele está delimitando aí a face. A parte de cima é a face, é a região que delimita o sólido. Então, delimita o sólido. A face, essa face pode ser quadrangular, retangular, certo? Porque pode ter triangular. Eu posso ter vários tipos de figura com diferentes faces. A parte de baixo pode ser um quadrado, um retângulo, um triângulo, um paralelogramo. Então, qualquer figura plana pode ser aí a face do sólido geométrico. A aresta, onde a gente está observando aí, são as linhas AB, BC, DE, AD, BF, GH, AE, DH, FG, EH, GH e FE. São as arestas.
é o encontro de duas faces, ou seja, são todas as retas que eu tenho aí. E os vértices é o ponto de encontro, aquelas letras maiúsculas que a gente já conhece. A, B, C, D, E, F, G e H são os vértices. Então, observem que o cubo, tanto do desenho acima quanto do desenho lá embaixo da página 85, tem uma parte tracejada. Por quê? Essa parte tracejada é a parte que a gente não consegue ver numa região plana. É uma parte que é dimensional, certo? No caso aí, eu precisaria de outra dimensão para poder conseguir voltar aí, dar uma volta no cubo e conseguir olhar todos os elementos. Por isso que ele tem essa parte aí tracejada, porque tem o quadrado da frente, o quadrado de trás, tem um na lateral direita, outro na lateral esquerda, tem a face de cima e tem a parte de baixo. Então, tudo isso a gente vai ter que observar numa figura espacial. Vamos ver agora a curiosidade da página 85. Existe uma relação entre faces, vértice e arestas de um poliedro. Pois é, não é coincidência. É uma relação que foi descoberta por um grande matemático que se chamava Leonardo Euler. Ele nasceu na Basileia, na Suíça, em 15 de abril de 1707, em uma família tradicionalmente dedicada à pesquisa científica. A precocidade e o brilhantismo de seus primeiros trabalhos despertaram o interesse dos principais matemáticos de sua época. Sua contribuição foi enorme para o progresso da matemática e da física, e ainda hoje somos beneficiados por sua descoberta. Então, Euler fez uma relação para esses poliedros, que envolve aí face mais vértice é igual a aresta mais 2. Então, a relação de Euler, ele diz que a face mais o vértice de um poliedro tem que ser igual ao valor das arestas mais 2. Então, essa é a relação de Euler. Face mais vértice tem que ser igual a aresta mais 2. Então, para eu saber se essa figura realmente é um polígono, um poliedro regular, essa relação tem que ser uma relação verdadeira. Então, vamos ver as figuras. Prisma, pirâmide, prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Então, prisma e pirâmide são exemplos de poliedros. Cilindro, cone e esfera, corpos redondos. Entre outras figuras, nós podemos ainda falar do paralelepípedo, e temos também o cubo. Então, além do prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, nós temos o paralelepípedo e o cubo para poder representar os poliedros e os corpos redondos. Vamos começar falando sobre o prisma. Página 86. Prismas são poliedros que possuem duas bases paralelas e faces laterais retangular. Veja como eu falei,
O prisma e a pirâmide. Pirâmide são poliedros que possuem apenas uma base, um vértice principal e faces laterais na forma de triângulo. Então, vejam, os prismas e as pirâmides, elas podem ter a base formada por diferentes figuras planas. A primeira base é um prisma de base triangular. A parte dela de baixo e de cima é um triângulo. O prisma de base quadrada. A parte de baixo e a parte de cima vai ser representado por um quadrado. E o prisma de base hexagonal. A parte de cima e a parte de baixo é representada por um hexágono, porque além do triângulo e dos diferentes tipos de quadriláteros, eu ainda tenho as figuras que são chamadas de polígonos. É isso? Porque eu posso ter polígonos de 5 lados, de 6, de 7, de 8, de 9 e de 10. Então, esse prisma, o último prisma aí, de base hexagonal, é porque a base dele é feita por um polígono. Esse polígono possui 6 lados. Então, como você percebeu, as bases elas podem ter formas muito variadas. E as pirâmides são poliedros que possuem apenas uma base. Então, vejam aí, a base da pirâmide triangular, primeira base, porque a parte de baixo é um triângulo. Pirâmide de base quadrada, a base, a parte de baixo da pirâmide é um quadrado. E pirâmide de base pentagonal, porque a base dessa pirâmide, a parte de baixo, é um polígono pentágono, um polígono que possui 5 lados. Além dessas prismas e pirâmides que estamos estudando, existe também os prismas e os pirâmides oblíquos, que vocês estão vendo aí que parece com o cubo, ok? Mais embaixo nós temos os corpos redondos. Como eu falei, cilindro, cone e esfera são os corpos redondos. Por quê? Porque alguma parte da figura é representada por uma face que não é plana, certo? Uma face que não é plana, ela é arredondada. Então, se ela vai possuir uma parte que não é plana, uma parte que é arredondada, então esse corpo é chamado de corpo redondo. Então, temos o cilindro, o cone, a esfera. E também ainda existem sólidos geométricos que possuem as partes não planas, essa parte circular, mas eles não são capazes de rolar. Então, os corpos redondos têm a propriedade de rolar, a maioria, mas existem alguns que não têm essa parte aí e não rola. Página 87. Muito antes de Euler, um outro estudioso deu os primeiros passos na descoberta dos conhecimentos, Platão. Platão teve uma educação semelhante às dos jovens aristocratas da sua época, e envolvia várias áreas da ciência. Em 387 a.C., fundou em Atenas uma escola chamada Academia, com exigência escrita na fachada, que aqui não entre quem não for geômetra. Em pouco tempo, essa escola tornou-se um dos maiores centros culturais da Grécia, tendo recebido políticos e filósofos como Aristóteles, Demóstenes e Esquines. Sua contribuição foi de inestimável valor em várias áreas, inclusive na geometria. Um dos seus estudos foi sobre os poliedros regulares, os poliedros denominados poliedros de Platão. Então, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e cosaedro. Então, quando nós estudamos polígonos, nós vimos aí cada prefixo desse. Pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, icoságono. Tudo isso nós trabalhamos como quando vimos
essa parte de polígonos. Cada um dos polígonos de Platão, dos poliedros de Platão, tem as suas propriedades. Todas as faces vão ter sempre o mesmo número de arestas. E de cada vértice sempre parte o mesmo número de arestas. Então, os poliedros, denominados poliedros de Platão, eles têm que obedecer a esses dois fatores. Tem que ter o mesmo número de face, o mesmo número de aresta, e de cada vértice sempre tem que sair o mesmo número de aresta. A bola é um objeto utilizado no lazer e em diversos desportos. Normalmente é esférica, mas ela pode ter outras formas, como a oblonga, apenas em poucos casos especiais, como a bola de rugby. Pode ser oca e repleta de ar, como a bola de futebol, ou sólida, como a bola de bilhar ou a de golfe. Bolas eram usadas em tempos antigos por povos como egípcios, os gregos, romanos, os astecas e os povos que o precederam na América Central. Então, vocês veem aí que essa bola utilizada, ela não tem o formato de uma esfera. Ela tem o formato como se fosse oval. Trabalhando com todas essas figuras, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, que nós vamos continuar trabalhando no decorrer dessas aulas, nós vamos ver a planificação. O que é planificação? É quando eu pego uma figura e eu abro totalmente ela, certo? Eu vou pegar um exemplo, um cubo, eu abro o cubo e vou fazer a sua planificação. Vou ver todas as suas faces, os seus vértices e as suas arestas. Vou pegar o paralelepípedo, vou abrir como se eu fosse desmontar. É como se eu pegasse uma caixa de sapato e desmontasse ela toda e deixasse numa região plana para observar todos os lados. Então, a gente vai fazer isso também com algumas figuras. Para a gente encerrar, vamos falar do Tangram. Existem várias versões sobre o Tangram. Conta-se que um serviçal quebrou um belo vaso no palácio em 7 pedaços. E o imperador, com sua coleção de cerâmica, exigiu a imediata reposição do vaso ou do serviçal, ou ele perderia a cabeça. Desesperado, o serviçal tentou a todo custo, mas não conseguiu montar. No entanto, notou que as 7 peças poderiam representar não o vaso, mas outra figura. Ao ser chamado para dar conta do vaso, o serviçal mostrou o que tinha descoberto. O imperador adorou a brincadeira e popou o pescoço do nosso querido herói. Então, vamos observar na página 90 alguns desenhos relacionados a Tangram. Um gato, um barco e um dançarino. Então, o Tangram, ele é o quê? Um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças, 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Essas peças vocês podem formar várias figuras utilizando todas elas em sobrepô-las. Segundo a enciclopédia de Tangram, é possível montar mais de 1.700 figuras iguais com essas 7 peças. Esse quebra-cabeça também é conhecido como o jogo das 7 peças. É um importante instrumento facilitador da compreensão das formas geométricas. Além de tornar mais fácil a compreensão, ele desenvolve a criatividade e o raciocínio, que também são fundamentais no estudo da matemática. Então, você tem aí 3 exemplos, mas você já sabe que nós temos aí mais de 1.700 opções de desenho. Então, vamos encerrar com a nossa atividade para casa. A atividade para casa, a partir da aula de hoje, toda ela vai valer
um ponto na sua avaliação, certo? Então, você fez, tira a foto, manda pelo aplicativo. A de hoje vai ser da página 90 até 94. Essa é a nossa atividade. Então, nas próximas aulas, vamos continuar com as figuras geométricas. Então, tenha uma ótima quarta-feira e boa aula a todos.